eu conversei contigo hoje sobre um caso que me chocou na Bahia. Um, um jovem bandido do Comando Vermelho, 17 anos, estava sendo enterrado, morreu em confronto com a polícia na cidade de Dias Dávila. E no meio do enterro, o caixão foi metralhado pela facção rival, pelo BDM. Chegou a ver isso? Sim, sim. Uma cidade que, à luz do dia, isso a poucos metros de uma delegacia. Uma cidade onde você não consegue fazer um enterro. Né? Se você não consegue fazer um enterro nessa cidade, você não consegue fazer um julgamento também. Porque a facção domina essa cidade. Então, um júri de um assassino ali seria absolutamente inviável e perigoso. Né? Eu uso esse caso de Dias Dávila na Bahia como a exemplificação do que é o território dominado. Eu lamento informar ao governador da Bahia, ao Jerônimo, que aquela cidade ali não pertence mais ao estado da Bahia. Isso é o visível. São Paulo não temos isso, né, Kim? Nenhuma cidade, né? Não, nesse nível não tem nenhuma cidade. Em que o que você tem no interior de São Paulo são prefeitos ligados ao PCC, mas em que não existe nenhum controle sobre julgamento em segunda instância, por exemplo. O cara pode até ter uma grande influência sobre o juiz local, sobre o promotor local, só que no recurso o cara vai ser condenado. Né? E o prefeito não tem o domínio territorial. Né? Não vai ter o caixão, barricada e fuzil. Barricada, fuzil, caixão sendo metralhado, grávida morrendo com o próprio filho dentro da barriga, com um tiro de troca de tiro de bala perdida. Não, isso não vai existir. Né? Agora, que você tem, e isso é muito preocupante, e esse é um dos pontos também que eu tenho uma preocupação em relação ao paralelo na Itália, porque o paralelo da Itália tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto negativo é de você estar muito próximo de um ponto em que não se sabe mais o que é crime e o que é Estado. Quando você tem uma infiltração tão grande, quando você tem tantos políticos ligados ao crime organizado, prefeitos, deputados, vereadores, enfim, todas as instâncias do poder, ministros ligados ao crime organizado. Quando você começa a ter juiz ligado ao crime organizado, promotor ligado ao crime organizado, chega num ponto que não tem mais controle. Né? E eu acho que a gente caminha para esse ponto. Não estamos nele. Ainda é possível utilizar a estrutura do Estado, né, para exterminar o crime organizado. E o Estado tem a capacidade, né, bélica maior do que o crime. Né? Há superioridade bélica para enfrentar o crime. Né? Falta vontade política, falta você utilizar os instrumentos de maneira eficaz, falta a coragem para você defender instrumentos, como a gente defende o Estado de Defesa, que ninguém tem coragem, porque automaticamente a gente recebe a acusação de não, então vocês querem um estado de exceção, então vocês querem uma ditadura. Eu falo, não, meu amigo, eu quero retomar o território porque nós estamos num estado de guerra. E o estado de defesa foi feito exatamente para isso, para um estado de guerra, né? Mas outras pessoas têm medo desse tipo de crítica. Nós não temos, porque a gente tem completa capacidade de explicar e de rebater ponto a ponto tudo isso que é colocado. E o ponto positivo da experiência italiana, que eu acho que é parte do pontapé inicial para a reação, os membros da Suprema Corte, a classe política começou a perceber, opa, tá chegando na minha instância de poder. E aí, se é um cara ligado ao crime, não sou eu já ocupando essa cadeira. Sim. Aqui dentro do Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Então, ou a gente toma uma medida radical para reverter esse cenário, e aqui eu tô falando de pessoas que não vão agir por razões republicanas, de pessoas que vão agir por sobrevivência, de gente corrupta mesmo do Centrão, ou dentro do Supremo, ou dentro do STJ, que vai falar, bom, eu sou ladrão, mas eu sou ladrão de colarinho branco. Né? Não sou um cara que mistura o colarinho branco com a arma na cinta. Né? Esse cara ali, se eu não estiver no esquema dele, ele vai me matar. Né? Então, essa reação da experiência italiana, que até ensejou depois a lei antimáfia, que endureceu muito o tratamento que a associação criminosa tinha lá e do que passou a ter, que no Brasil também esse é outro ponto também dos rigores, tanto do número de pessoas como da necessidade de você se reunir para cometer múltiplos crimes. Então, se for um crime, se o Ministério Público só conseguir comprovar que aquela associação é para um crime, não é associação criminosa. Né? Então, não é organização criminosa. Né? Na Itália, isso mudou. Então, eu acho que ou a gente toma uma atitude muito rapidamente, ou em breve a gente vai chegar nesse ponto de inflexão
em que não vai ser mais possível enfrentar o crime organizado porque ele vai estar muito infiltrado na estrutura do Estado. Aí é revolução armada, aí não tem o que fazer. Eu separo didaticamente o crime organizado do narco-estado, né? Para ser didático, são várias definições. O crime organizado é a infiltração, o narco-estado é o Estado trabalhando para a facção. O Estado assumiu que ele é bandido, isso aconteceu com a Venezuela, isso aconteceu da época do escândalo Irã-Contras, né? Aconteceu com a Nicarágua, vários estados, aconteceu com o Panamá também, no governo Noriega, né? O Estado assumiu, nós vendemos cocaína, né? Isso pode estar acontecendo com algumas prefeituras do Brasil. Eu acompanhei, assustado, a questão que envolve ali a prefeitura de João Pessoa, né? Uma investigação da Polícia Federal investigando a esposa do prefeito e a filha do prefeito por terem conexões com uma facção chamada Nova Al-Qaeda. Bom, se isso é verdade, não está finalizado ainda o julgamento, se for verdade, João Pessoa já é um município narco-estado, né? Então eu tenho cuidado, mas eu também tenho uma preocupação de explicar para o eleitor, de forma didática, porque o eleitor não enxerga, poxa, Pimentel, o colarinho branco não está ligado ao fuzil, mas se você puxar, se você vier puxando, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Temos uma Refit, que sonegava impostos, 13 bilhões. O governo de São Paulo tenta receber esse dinheiro através de ações, tá? Mas o governo do Rio resolveu dar uma anistia para a Refit, a maior anistia de ICMS da história, né? 95% da dívida anistiada com os votos da Assembleia Legislativa, dos deputados de direita. Aqueles deputados que batem no peito, né? E quando você descobre numa investigação do GAECO de São Paulo que a Refit está ligada à Copap, a Copap está ligada ao PCC, o PCC matou o delegado na porta da prefeitura. Opa, já está conectado. Sabe? Se você quer ser bonzinho com a Refit, você foi abraçado pelo PCC e pelo Comando Vermelho. Você pode não estar percebendo. E aí eu te pergunto a responsabilidade do partido. Porque aqui no Rio de Janeiro, eu sei que a Alesp não é a Alerj, tá, cara? Sim. Eu entendo que a Alesp seja muito melhor que a Alerj. Mas aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos o TH Joias, deputado do MDB, preso 2 vezes vendendo fuzil para o Comando Vermelho. Que frequentava cerimônias do lado do governador do estado, do lado de coronéis. Foi preso 2 vezes. Interessante que o chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele prendeu o TH 2 vezes. O nosso secretário Felipe Cury, né? Então, quando ele via o TH numa cerimônia, ele saía do palanque. Ele não aceitava aquilo. E o MDB, cara? Como é que o MDB aceita um cara desse, meu irmão? O Missão aceitaria um cara desse, irmão? Não, jamais. Jamais. Jamais mesmo, Kim? Jamais mesmo. O quê? Tem um cara ligado ao crime organizado? Mas o diretório estadual iria fazer o filtro, irmão? Não, aí, vamos lá. Se um cara desse passasse pelo filtro de diretório estadual, sim, e aí fosse descoberto que o cara tem ligação com o crime, aí primeiro que se lasca o diretório estadual. A gente vai como nacional e tira isso, o cara. Óbvio. Nunca vou ver um cara desse numa missão, meu irmão. Não. Se tiver, a gente expulsa na hora. Né? Então, é óbvio que no partido você tem lá 5 mil municípios, 5 mil diretórios, sim, e que um dos diretórios pode pegar um pilantra. Agora, pilantra foi pego, a gente ficou sabendo, a cabeça tá cortada. Imagina, ligação com o crime organizado. A partir do momento que a gente for conivente com qualquer coisa dessas, acabou o partido. Deixa eu ressaltar para você, deixa eu ressaltar que ele já tinha sido preso antes, tá? Então isso aí é zero hipótese, tá, né? Se já não há nenhuma dúvida de que o cara tá ligado com o crime, não, isso aí, pelo amor de Deus. Não há espaço para isso. No dia que houver, acabou o nosso partido. Acabou. Daí já não tem... Se chegou num ponto de aceitar um cara ligado ao crime organizado, desisto, não apoiem mais, não votem. Eu mesmo tô fora, entendeu? Então, isso não existe. Agora, nós tivemos o cuidado, politicamente, de não deixar nunca que aconteça conosco o que aconteceu com o João Amoedo no Novo. Porque o Amoedo, ele fundou o Novo, aí depois tomou um golpe. No partido que ele próprio fundou. Uhum. Ele perdeu o controle e o partido seguiu outro rumo. Né? Porque você falou o diretório estadual vai lá, faz uma coisa. Com a gente é o seguinte, nós temos o controle sobre os diretórios estaduais. É óbvio que a gente não consegue centralizar todo o filtro de candidatos. Agora,
se precisar tomar qualquer atitude no diretório estadual, nós temos o poder. E ninguém também consegue organizar um motim para tomar a nacional como aconteceu no Partido Novo. Não existe essa possibilidade, né? Você fala, não, mas isso é antidemocrático. Não, meu amigo, democracia é você ter várias visões de mundo que são representadas por vários partidos. Se você não tem a nossa visão de mundo, você não vai tomar o partido da gente, você vai para outro. Nós temos essa visão. E nós fazemos o enfrentamento ao crime organizado. Tem um deputado estadual, um deputado federal, tem um vereador que a gente, primeiro que se tiver condenação, mesmo denúncia, né, falando que o cara é do crime organizado, no mínimo ele vai ser afastado, depois vai ser expulso do partido. Depois que, se for descoberto depois e o diretório não quiser tomar atitude, a gente vai tomar atitude no lugar do diretório. Isso aí... Perfeito, Ki. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E não se esqueça, a onça é inevitável.